Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje iremos estudar sobre a Mesopotâmia. O que foi a Mesopotâmia, seu contexto histórico, sua organização social, sua economia, os principais povos que constituíram a Mesopotâmia, sua religião. Então, todos os aspectos gerais e principais da Mesopotâmia nós iremos estudar hoje. Convido você a ir para um lugar mais reservado, silencioso da sua casa, para que você possa assistir essa videoaula. Anote os aspectos principais que vocês consideraram mais relevantes, suas dúvidas e qualquer coisa podem me procurar. A Mesopotâmia foi um nome dado pelos gregos às terras do Oriente Médio, cortadas pelos rios Tigre e Eufrates, que nasce nas montanhas da Armênia e deságua no Golfo Pérsico. Então, nós iremos ver que os rios Tigre e Eufrates foram muito importantes para o desenvolvimento, tanto social como econômico da Mesopotâmia, porque foi a partir desses rios que os povos eles começaram a desenvolver a economia. E a partir disso, deu-se o desenvolvimento social na Mesopotâmia. A região encontra cercada por montanhas e desertos. Possui uma vegetação pobre e um clima quente e seco durante a maior parte do ano. Esses elementos tornavam a região desfavorável à vida humana. Com o aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates, por meio do trabalho coletivo e direcionado, a Mesopotâmia transformou-se em um polo de atração para diferentes povos e berços de culturas ricas e variadas. Ou seja, como eu disse anteriormente, através dos rios Tigres e Eufrates, possibilitou o desenvolvimento econômico, o trabalho coletivo e direcionado. Entre esses povos, cabe citar os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Esses foram os principais povos que foram atraídos para a Mesopotâmia e foram fundamentais para o seu contexto histórico. Os sumérios se estabeleceram no sul da Mesopotâmia, por volta de 4000 a.C., tirando proveito das águas dos rios Tigre e Eufrates. Desenvolveram a agricultura irrigada e a criação de gado. As principais atividades econômicas que foram desenvolvidas pelos povos foram a agricultura e a criação de gado, não só pelos sumérios, mas também por outros povos. Para irrigar as áreas mais distantes, construíam canais e para armazenar as águas das cheias faziam diques. A agricultura, a pecuária e as técnicas de controle das águas estimulavam a sedentarização e a produção de alimentos, o que favoreceu o crescimento da população, a especialização do trabalho e o comércio, feito com regularidade. Há 4 milênios antes de Cristo, surgiram as cidades mesopotâmicas. Surgiram as primeiras cidades mesopotâmicas, que foram elas Ur, Uruk, Eridu e Lagash, que estão entre as primeiras do mundo. Não só foram as primeiras cidades mesopotâmicas, mas também são consideradas as primeiras cidades do mundo. As cidades mesopotâmicas são independentes e possuem governo próprio, por isso são conhecidas como cidade-estados. Cidade-estado são aquelas cidades que ela tem uma governância própria. Por isso que ela é denominada de cidade-estado. São cidades independentes. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei, que era visto como servidor dessa divindade. O rei vivia em um palácio do qual governava. Então, cada cidade, ela era, digamos que, protegida por uma divindade. Tem uma divindade que protegia determinada cidade.
e o rei era visto como um servidor dessa divindade. A sociedade da Mesopotâmica ela era considerada como politeísta, ou seja, cultuava-se mais de um deus. E a mitologia era uma das principais características da sociedade mesopotâmica. Os palácios tinham grande importância social, pois eram centros de poder e de riquezas, e indícios da diferenciação social existente nas primeiras cidades da Suméria. Quem morava nesses palácios eram os reis, e era latente as desigualdades sociais na sociedade da Mesopotâmia. Outro centro de poder mesopotâmico eram os templos, onde eram cultuados os deuses, as divindades, morada dos deuses com várias repartições que serviam como casas, armazéns e oficinas. Os zigurates são monumentos religiosos na forma de pirâmides, em degraus cujas funções são pouco conhecidas. Que também esses zigurates eles tinham uma grande importância social na Mesopotâmia. A escrita. Então, se durante muito tempo tinha-se em mente que a escrita ela foi desenvolvida primeiro na Mesopotâmia. Muito tempo depois, os achados arqueológicos indicaram que não, que a escrita ela se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, como a Suméria, o Egito, a Índia e a China. Assim, qualquer um desses lugares pode ter sido o berço da escrita, e não especificamente que a Mesopotâmia, que foi o primeiro lugar que ela surgiu. Os achados arqueológicos mostraram que não, ela pode ter surgido em qualquer uma dessas cidades. Na Suméria, o advento da escrita foi o resultado de um longo processo com diversos estágios, como a necessidade de controlar o recebimento de pagamentos, ou seja, com o desenvolvimento do comércio, surgiu a necessidade de ter a escrita para registrar tanto as entradas como as saídas das mercadorias, como os lucros que se tinha a partir do comércio, e a circulação de produtos. Então, o desenvolvimento na Suméria se deu-se a partir desses dois pontos, da necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos. A escrita dos sumérios é denominada de cuneiforme, pois eles escreviam em tabuinhas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam a ponta de um estilete com o qual fazia sinais em forma de cunha. Os acádios. Depois de 650 anos, as cidades sumerianas foram conquistadas pelos acádios, um povo semita cuja língua tinha parentesco com o árabe e o hebraico. Os acádios incorporavam práticas e saberes dos sumérios, inclusive a escrita do cuneiforme. Ou seja, a escrita do cuneiforme foi uma prática adotada pelos acádios e ficaram conhecidos por terem desenvolvido um calendário lunar de 12 meses, sendo cada mês dividido em semanas de 7 dias, que é muito semelhante ao nosso calendário atual. O nosso calendário é também dividido em 12 meses, e em cada mês, sendo que cada mês é dividido em 7 semanas. O nosso calendário cada mês é dividido em 4 semanas. A depender de um mês ou outro que tem 5 semanas, mas é muito raro. O mais comum é que seja de 4 semanas. Então, esse calendário lunar ele é muito semelhante ao nosso calendário atual. Os acádios expandiram o seu território e o rei Sargão, da cidade de Acádio, fundou o Império Acádio, o primeiro da região. Esse império durou cerca de 250 anos. Abalado por rebeliões internas, foi invadido por guerreiros nômades, que provocaram a sua desintegração. Então, nós iremos ver que todos esses povos
que foram importantes para a história da Mesopotâmia, eles tiveram o seu período de apogeu, de ápice, mas também passaram pelo seu período de enfraquecimento e desintegração. Os amoritas, por volta de 1900 a.C., os amoritas, povo vindo da Arábia, venceram o Império Acádio e se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia. Lá fundaram a cidade da Babilônia, que passou a ser o principal polo de força na Mesopotâmia. Da Babilônia, os amoritas se expandiram e construíram o primeiro Império Babilônico, que teve seu período áureo no reinado de Hammurabi. Então, a Babilônia tornou-se, o principal polo da força da Mesopotâmia, e o período áureo foi no reinado de Hammurabi. A Babilônia tornou-se um grande centro político, cultural e religioso. Hammurabi ficou conhecido por liderar a expansão do império e por administrá-lo com eficiência. As principais realizações do seu governo foram o incentivo à agricultura, a unificação da língua e da religião e a organização de um conjunto de leis, o Código de Hammurabi. Então, esse código, ele organizava as questões sociais, como o casamento, as questões sociais, como lidar com as questões de vulnerabilidade sociais, como atender as viúvas. Então, esse código ele foi muito importante para a época, que é o mais conhecido conjunto de leis escritas. Após o governo de Hammurabi, uma série de povos conquistaram a Babilônia, causando a desintegração do império. Enquanto isso, no norte da Mesopotâmia, os assírios ganhavam poder e espaço. Os assírios, povos de origem semita, ocuparam a região do norte da Mesopotâmia, onde fundaram a cidade de Assur. Habitando uma área de passagem, eles recorriam à guerra para defender seu território. Nesse processo, se aperfeiçoaram como guerreiros. Eles tornaram senhores de um imenso império, com capital na cidade de Nínive. O Império Assírio abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, a Fenícia e o Egito. Eles ficaram conhecidos pela violência com que tratavam seus adversários. Os povos conquistados eram escravizados e vítimas de amputações, torturas e outros suplícios. Ou seja, os povos assírios eles foram expandindo o seu território, mas à custa da escravidão, e porque eles conquistavam esses territórios à força de muita violência e de muita repressão. A política opressiva do reinado de Assurbanipal levou os povos dominados a promover uma série de rebeliões contra o Império Assírio, ou seja, os povos que foram dominados, aqueles que perdiam os combates, eles se organizaram contra o Império Assírio, contra a opressão do Império Assírio, que se desintegrou quando os caldeus, aliados aos medos, tomaram a cidade de Nínive, a capital, em 612 a.C. No reinado do imperador caldeu Nabucodonosor, os caldeus conquistaram a Síria, a Fenícia e o reino de Judá e constituíram o segundo império babilônico. Durante a expansão militar, a cidade de Jerusalém foi invadida. Milhares de hebreus foram aprisionados e levados para a Babilônia como escravos. Logo após, uma grande revolta em Judá foi reprimida por Nabucodonosor, que em 587 a.C. mandou destruir Jerusalém e deportou milhares de hebreus. Utilizando parte da riqueza tomada por povos vencidos, o imperador Nabucodonosor reconstruiu a cidade da Babilônia, escolhida para ser a sua capital.
O segundo império babilônico foi abalado por revoltas internas, estando enfraquecido. Foi conquistado pelos persas, chefiados por Ciro, o Grande, em 539 a.C. O campo e a cidade da Mesopotâmia. Os povos mesopotâmicos praticavam a agricultura, a criação de animais, o artesanato e o comércio. Os habitantes do campo trocavam seus produtos entre si com os moradores das cidades. Assim, na Mesopotâmia, o comércio interno interligava o campo e a cidade. Ou seja, o comércio ele era um elo para estabelecer relações sociais entre o campo e a cidade. Ou seja, o campo e a cidade eles estavam interligados a partir das relações econômicas. O comércio exterior. Os povos mesopotâmicos estabeleceram relações de comércio com diversos povos do mundo antigo. Como a região ela não tinha todos os produtos que precisavam para o seu comércio, então elas tinham que buscar em outros lugares. Um dos produtos que não tinha era a pedra, a madeira e metais. Seus comerciantes percorriam longas distâncias em direção ao Ocidente e ao Oriente. As expedições para ir comprar esses produtos era um empreendimento muito caro e arriscado. Por isso, durante muito tempo, essas expedições foram organizadas por templos e palácios, ou seja, pelos sacerdotes e pela realeza, os reis. Posteriormente, passaram às mãos de particulares enriquecidos, mas continuaram a ser controladas e taxadas pelo governo. Sociedade, impostos e oferendas. Então, como é que a sociedade da Mesopotâmia estava organizada? Como que a pirâmide dessa sociedade estava organizada? As sociedades mesopotâmicas eram hierarquizadas e marcadas pela desigualdade. No topo estava o rei, que era a autoridade máxima. Em tempos de guerra, abaixo do rei vinha o comandante militar. A realeza recebia impostos que a população pagava na forma de produtos e os utilizava para abastecer seus celeiros ou no pagamento dos seus funcionários, ou seja, a população era obrigada a pagar impostos à realeza. Abaixo do rei, na hierarquia social, vinham os sacerdotes, os altos funcionários e os grandes comerciantes. A maioria da população era composta de trabalhadores livres do campo e da cidade. Eles tinham de arcar com o próprio sustento e ainda realizar trabalhos obrigatórios em obras coordenadas pelo rei. Esses trabalhos eram diques, palácios, templos. Eles eram obrigados a entregar parte do que produziam para os palácios na forma de impostos, ou seja, a população. Elas pagavam impostos aos palácios e oferendas aos templos. Nos templos era onde estavam os deuses e as divindades. As pessoas escravizadas eram os prisioneiros de guerra, ou seja, quando aqueles povos perdiam a guerra, então eles eram escravizados. Ou essas pessoas escravizadas eram pessoas que não puderam pagar suas dívidas, mas elas nunca constituíram a maioria da população. A religião e a mitologia. Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, eles cultuavam mais de um deus. E os seus deuses possuíam forma e sentimentos humanos. Entre os deuses estão Xamã, Enlil, Ishtar, Marduk e Assur. Cada cidade possuía um deus protetor, ou seja, cada uma das cidades elas eram protegidas por um determinado deus, que era transformado em um deus supremo quando a cidade protegida por ele tornava-se capital de um império. Os mesopotâmios criaram mitos para responder a perguntas que os afligiam. Então, a mitologia ela era algo muito presente na sociedade da Mesopotâmia. Eles cultuavam os deuses e eles a partir dos mitos,
eles tentavam responder aos seus questionamentos, como quem criou o mundo e como, de onde viemos e para onde vamos, quem criou os seres humanos. Então, os mesopotâmicos, eles tentavam responder aos seus questionamentos a partir da mitologia. Essas foram as referências utilizadas para essa aula e qualquer dúvida vocês podem me procurar.